parte, né? Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado aqui pela GV, depois eu fiz um intercâmbio no Canadá. E quando eu voltei, o diretor da unidade que participava perguntou: Luca, agora que você voltou, qual que é a sua expectativa? Qual que você acha que foi a minha resposta? Eu falei assim: minha expectativa, meu objetivo é natural. É um dia ocupar o seu lugar. De uma maneira muito tranquila, né? E ele deu essa risada, ele falou assim: não, ok, você volta para sua mesa, né? Para minha mesa eu não volto. E foi esse o movimento que fez, depois de 12 anos, eu saí da Philips para ir para a GE. O que eu acho hoje é que os profissionais acham que crescer, ter poder, é querer falar mais sobre como fazer isso e menos como entregar isso. Então, eu acho que hoje a gente tem uma sociedade, uma população muito verbal, que se falam muito mais do que fazem. Eu acho que esse é um problema. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao mais um Audazes Podcast, podcast que reúne, que traz aqui para nossa mesa as maiores lideranças da saúde brasileira, para você que é gestor da saúde, médico, empreendedor, poder captar as principais lições, as histórias de vida e aplicar na tua rotina para transformar sua carreira e instituições onde você está. Eu sou o Rômulo Rocha, médico, empresário e host aqui do Audazes Podcast. Eu tenho aqui do meu lado ele, Maicon Robert, meu sócio, conselheiro. Seja muito bem-vindo, Maicon. Obrigado, Dr. Rômulo. Que alegria estar contigo, com a nossa audiência, com o nosso convidado. Enorme prazer começar o ciclo de 2025 aprendendo, né? Co-criando, trocando ideias, trocando experiências. Esse é o grande valor da Audazes, né? Diz o sábio que tudo que sei é que nada sei. Então, vamos usar o nosso tempo aqui para um profundo aprendizado e, se eu fosse você, não perderia um minuto desse programa. Obrigado. Excepcional, Maicon. Grande alegria ter você aqui com a gente. E, meus amigos, hoje nós temos um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro bastante, acompanhava à distância, agora a gente tem a oportunidade de trazer aqui para a nossa mesa, que é o Luiz De Luca. Eu vou, antes de dar as boas-vindas para ele, vou falar um pouquinho do currículo da fera aqui, um resumo, né? Porque ele tem um extenso histórico de realizações. Que fera, hein, doutor Rômulo? O Luiz, ele é engenheiro elétrico pela FEI, administrador de empresas pelo Mackenzie, mestre de administração pela FGV. Na carreira executiva dele, ele foi country manager da GE Healthcare, diretor-geral do Hospital 9 de Julho, CEO do Hospital Samaritano e CEO da América Serviços Médicos. E hoje a atuação dele está principalmente como conselheiro de grandes empresas da saúde brasileira. Luiz, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, doutor Rômulo. Maicon, prazer estar aqui com vocês. Prazer, enorme. Eu acho que feras, eu não sei se é uma fera, né? Fera indomável, fera calma. Acho que hoje o que nós estamos, eu sempre brinco, né? Olha, no meu período, eu acho que já fui mais feroz, né? Não no aspecto da agressividade, mas talvez no ambiente que a gente vivia. Acho que hoje eu estou numa situação mais de trabalhar influência, desenvolvimento, olhar o capital humano, as mudanças mercadológicas, trabalhar mais uma visão estratégica do que realmente ter que caçar nos grandes mares. Gosto do tema Audazes, acho que isso é um lado importante. Coloco também, sem nenhuma modéstia, eu acho que é importante que as pessoas tenham esse lado audaz. Mas acho também que tem um lado, como vocês colocaram, da troca, do aprendizado. Acho que o audaz não necessariamente significa que você, né, é soberano, né? Você abre sua mente e o seu coração para novos caminhos, novos espaços, novos aprendizados. Excepcional, Luiz. A gente sempre, quando olha a trajetória de alguém que realizou grandes coisas, a gente gosta de começar com a seguinte pergunta, né? Como que foi o teu começo de carreira? Você é um engenheiro que foi para a saúde, né? E a gente adora conversar com pessoas que são de outras áreas e agregam na saúde, isso é super importante. Como é que foi teu começo na engenharia? O que te motivou a querer ter vontade de ser engenheiro? Então, eu, antes de ser engenheiro, tive a oportunidade, que eu acho que poucos jovens têm nos dias atuais, eu fui menor aprendiz do Banco do Brasil, né? Legal. E para quem lembra da época não é o caso de vocês, né? Mas quem lembra da época do Banco do Brasil, ser funcionário do Banco do Brasil era quase como ser uma referência de uma determinada cidade, determinada região. Era o banco tradicional, né? A gente leva o nome do Brasil.
E quando eu passei num processo de seleção, eu estava indo para o ensino médio, eu tinha 14 anos, eu tive a oportunidade de ficar 3 anos no Banco do Brasil. Então, carreira que seria carreira normal, não digo nem executivo, mas administrativo, né? Tinha os caixas, chamavam caixas executivos. Quando eu terminei o ensino médio, que na minha época era colegial, eu sempre fui uma pessoa muito voltada à área de exatas, né? Minha filha brinca comigo, ela fala assim, você tem cabeça de engenheiro. Eu falo, fico feliz que você identifique isso, porque não é só cabeça de engenheiro, a gente pensa como engenheiro, embora a gente trabalha em várias funções que não necessariamente exatas, né? Você como médico conhece muito bem a área de biomédicas, né? Você tem a experiência da parte de humanas, capital humano, administração, né? E eu tento conciliar isso, mas a minha cabeça, meu modelo era muito lógico, né? Então eu sempre gostei da parte de lógica. Então, natural que naquela época eu cheguei a fazer um curso, para quem lembra um pouquinho de computação, que não é o que a gente vive hoje nas IAs, eu fiz um curso de COBOL, né? Eu tinha 14 para 15 anos, eu já gostava dessa visão. Então, assim, era natural que o banco não iria me atender e no período que eu estava dentro do banco, eu decidi ir para a engenharia. O pessoal do banco, obviamente, achou estranho, mas entendeu. Então, essa foi a minha opção. E dentro da carreira ou dentro da escola da engenharia, tem uma situação interessante, porque eu estudei na FEI, né, e tinha uma situação onde a engenharia em si, como se colocou, eu sou engenheiro elétrico, né, ênfase eletrônica, sou engenheiro eletricista. Não tinha com engenheiro eletrônico, engenheiro de data science, mas era uma fase que a parte digital estava começando a ser desenvolvida. E eu sempre gostei muito dessa visão digital, essa visão de lógica, essa visão mais de arquitetura de sistemas. Então foi para esse caminho que eu comecei a ir. Mas durante o próprio decorrer da faculdade, eu tive oportunidade de estagiar em 2 ambientes. Um ambiente que era um ambiente de desenvolvimento, né? Então muito de bancada, e eu percebi que meu trabalho de bancada não era o que me satisfazia, e oportunidade de um trabalho comercial, onde eu consegui ter, na época era uma empresa, a Texas Instruments, que ela tinha a parte de microeletrônica, dos chips, e nós trabalhávamos com várias indústrias. E eu estagiei na indústria de entretenimento e a parte automobilística. Então, todos os chips que iam para bonecas, brinquedos, assim como os chips que iam para a linha automotiva. E percebi que o meu caminho estava mais na área comercial. Então foi uma grande mudança. Né, uma área mais de humanos, de relacionamento. Ela era mais relacional. Método, né? Embora você tenha um aspecto técnico, eu sempre gostei do aspecto técnico, né? E tinha mais essa parte de visão de negócios, né? De mercado. Eu já gostei desse modelo de atuação. E depois eu derivei, né, eu fiz estágio também em várias empresas, fiz estágio na Philips. E depois que terminou o meu estágio, eu fiquei um período, não fui efetivado na sequência, mas consegui, né, um emprego numa área de automação industrial, na área de produto, que foi legal. Mas uma coisa interessante é que, na mesma maneira que eu comecei nessa automação industrial, eu tinha feito um estágio na Philips, numa área de telecom. Aí me chamaram para voltar para a Philips numa oportunidade numa antiga chamada Philips Eletromedicina. Agora nós começamos a falar, né, uma conversa comum no setor da saúde. E eu fui para a área da eletromedicina. Hoje não existe mais esse termo, hoje é Philips Healthcare. Na época isso significava o quê? Que a Philips trabalhava toda a área de dispositivos médicos para diagnóstico, então toda a parte de tomografia, depois eu falo um pouquinho dessa evolução, mas tinha outros componentes que não necessariamente eram na parte de diagnóstico, eletromédicos, a parte gráfica. Então eu trabalhei nesta área, comecei a trabalhar como, né, responsável, eu era suporte técnico comercial, por ser engenheiro, mas ligado a uma área comercial, que é aquilo que eu tinha gostado dentro da Texas. E aí comecei a ter uma interface de responsabilidade de linhas de produtos na área mais de diagnóstico por imagem, e onde eu consegui evoluir, né? Eu peguei quase toda a indústria, né, quando a gente trabalhava desde o raio-x convencional
até a introdução da ressonância magnética. E eu passei de responsável de produto de raio-x, ultrassom, né, fiz a parte cardiovascular, tomografia computadorizada e cheguei na ressonância como responsável de produto, né, de apoio às vendas, né? Eu era um engenheiro técnico comercial de suporte a vendas e dava aplicação tanto de tomografia computadorizada, então eu fiz curso na Bélgica de tomografia e fiz curso na Alemanha e na Holanda de ressonância. Então eu quase virei um médico, né? Então quase, porque eu dava aplicação dessas duas modalidades. Quase virou um radiologista ali, né? Dominou muitas vezes eu ajudava o radiologista a interpretar, né, o sinal que ele estava vendo, não a anatomia. Claro que a anatomia a gente acaba aprendendo também a parte talvez mais ampla, não no detalhe da patologia, mas tive que fazer o curso de anatomia, tive que explicar para o médico, dava física de ressonância magnética. Você imagine a ressonância magnética na década de 80, né? Então, só para vocês terem uma referência, a ressonância magnética instalada aqui no Hospital Albert Einstein em 1986 foi a primeira ressonância magnética do hemisfério sul. Caramba! Então, isso eu não sabia. E aí eu participei desse processo, eu era, né, da Philips nessa modalidade, e ajudava os médicos, então, a interpretação da física, da formação da imagem, de ressonância. Então, fui treinado, fiz curso e comecei a explicar isso para os médicos. Então, a minha relação com a área da saúde ficou muito próxima, com a área técnica da saúde, muito próxima. Meu relacionamento médico também é muito próximo. Então, obviamente, se falar para um médico, olha, tem o flip aqui, que o spin, a determinada frequência reage. Você imagine um médico, você é neurocirurgião, você conhece muito bem isso, tentar entender a formação da imagem. Até então, era só o raio-x e o ultrassom. O que batia no osso, no raio-x, ficava branco. O que batia no ar ficava preto, pulmão, né, e os arcos costais. Na ressonância era uma outra modalidade, você ia ver de uma outra forma, que era uma relação de densidade, e de acordo com a relação do próton de hidrogênio na época, a gente discutia isso, você mudava a formação da cor da imagem e, obviamente, a formação da imagem. Então foi muito legal, porque foi uma interação muito intensa com vários médicos, em vários ambientes, em várias instituições. Foi um grande aprendizado. E foi, antes que você me perguntasse como é que você saiu da engenharia para a área médica, foi essa a migração. Você ficou na intersecção fantástica entre muito duas tempo, áreas, né? Acho que a radiologia, essa parte diagnóstica é onde mais essas áreas se entrelaçam, né? Perfeito. Fantástico. Se me permitir, Rômulo, eu quero dar um destaque aqui, porque a nossa audiência, quem está nos assistindo, como nós queremos desenvolver, nós queremos crescer, né? Nós queremos alcançar resultados maiores do que temos hoje, principalmente para quem está numa fase de ascensão da carreira, o desenvolvimento da carreira. Aqui nós temos alguém, o Luiz, que tem uma carreira consolidada, né? Então pode muito nos ensinar. Eu observo que já na primeira etapa, na introdução da tua história, o Luiz está falando de preparo, né? E eu queria provocar um pouco o teu conhecimento e a tua colaboração e contribuição para a nossa audiência. Porque o Brasil sofre por problema de preparo, é mal preparado, é ineficiente e produz mal. Isso são os relatórios mais recentes, mas a gente sabe disso há muito tempo, mas um relatório recente da Fundação Dom Cabral aponta o problema de alta improdutividade do brasileiro, por falta de preparo. É interessante que o Luiz começa aos 14 anos, estagiando no Banco do Brasil, depois você comenta até do curso de COBOL que fez, eu também fiz, viu? Eu sou técnico em processamento de dados, então eu estudei COBOL, né? nem imagino, mas é interessante porque o engenheiro assume grande parte das cadeiras de liderança das empresas brasileiras no mundo. Eu sempre me questionei quanto a isso e fui entender que engenharia, no latim, ela deriva de uma palavra que significa talento, habilidade natural, né? Para construir, para criar, para gerir. Eu quero te perguntar o seguinte, Luiz, muito se fala do soft skills, né? Humano, comportamento, entendimento humano, isso é fundamentalmente importante. E às vezes pode dar uma impressão que o hard skill, as competências técnicas, elas não são relevantes e importantes. Eu queria que você separasse para a nossa audiência falasse um pouco sobre isso. A importância do hard skills antes dos soft skills. Então, é interessante. Eu sou talvez um pouco meio da antiga
eu acho que as coisas que tendem a ser muito aceleradas podem ficar brechas pelo caminho. É fácil a gente falar hoje da carreira ou das evoluções. Depois eu vou falar dos tombos também, né? A evolução parecia tudo sempre lógica, é muito bem estruturada. O que teve? Ela teve acho que talvez uma determinação muito grande, né, pela minha condição socioeconômica, de querer, né, buscar aprendizado e um crescimento corporativo, vamos dizer isso, sem nenhum problema. Eu gostava de viver numa área corporativa, era a minha oportunidade que abriu, conseguir ter acesso a grandes indústrias, sem ter recursos, hein, pessoal? Acho que vale a pena, assim, eu vim de uma família muito simples, muito humilde, inclusive com uma situação de educação, não educação de formação pessoal, mas de formação acadêmica baixa, mas muito determinada, sempre muito batalhadora. Então isso trouxe comigo, né, isso foi meu caminho, meu alicerce para construir essa jornada. Então eu sempre acreditei que a formação é muito importante. Eu sempre quis ser, dentro de um determinado grupo, eu nunca quis ser mediano, né? Então, assim, parte do modelo, assim, eu brinco, eu tenho um amigo meu que ele é médico, né? Ele faz parte ele é vice-presidente de um conselho, não vou falar a empresa, e ele fala, né, que eu estava meio morno. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, né? Eu não sou morno, ou eu sou quente ou eu sou frio, eu não consigo ter temperatura mediana, né? Ou as pessoas gostam de mim ou não gostam de mim, né? Nunca vão falar que eu sou simpático, né? Porque não necessariamente eu não acho que eu sou simpático mesmo. Eu posso ter uma visão que as pessoas gostam ou não gostam, né? Eu tento ser uma pessoa educada, agradável. Então, assim, eu sempre fui muito, não queria estar na média. Então, eu sempre busquei, né, estar bem, né, estar entre os melhores. Então, eu estudava. Então, eu fiz engenharia numa faculdade que na época era conceituada e bastante complexa, que era a FEI, né, Faculdade de Engenharia Industrial. Eu fui você tem uma noção, do primeiro semestre, segundo semestre, nós éramos 700 alunos no que entraram na faculdade. Só 200 foram para o segundo semestre. Eu estava nos 200 que foram para o segundo semestre. Depois eu fiz administração, né, no Mackenzie. Eu fiz uma pós-graduação e uma administração no Mackenzie. Depois eu fiz um mestrado na Fundação Getúlio Vargas. E tudo com o meu recurso, né? Então, não tinha recurso. Então, eu sempre busquei ter uma formação muito sólida que você está colocando. Então, os hard skills, elas foram construídas com muito esforço. Eu estudei, né, eu coloquei o bumbum na cadeira até os 36 anos. Talvez muito perto da idade do Dr. Rômulo, né? Então, assim, eu estava estudando, né? E comecei a trabalhar, né, com 14. Então, eu tive que preencher essas lacunas, esses tempos, ou, na verdade, meu tempo era o contrário. Meu tempo era todo tomado. Eu tinha que preencher, né, as brechas de uma maneira produtiva. E, assim, eu acho que foi acho que a grande mudança. Eu sempre construí, né, eu falo isso, um cabedal de informação, um modelo, né, de repertório que eu escrevi, inclusive num post que foi feito essa semana, dizendo que eu acho que hoje a estruturação do conhecimento ela é muito mais relevante do que saber aplicar, né, a tecnologia. Eu lembro, eu também dei esse exemplo no post, de um colega que estudava comigo, que morou comigo. Ele tinha uma calculadora programável. O bicho era um fenômeno para programar calculadora. Ele vivia essa época. Então, ele tinha todas as fórmulas na calculadora. Eu não tinha fórmula na calculadora. Para quem estudou na minha época, ou eu anotava na reguinha, ou a gente anotava no cantinho da mesinha que você ia fazer prova, bem pequenininho, ou fórmula numa borracha. E eu tinha uma Sharp que parecia um torrão, tijolo, né? Que na hora que você acendia, parecia que iluminava a sala, né? Mas assim, tinha as funções, era uma Sharp científica e era aquilo que eu usava. Eu não precisava dizer que ele era bom de programação, eu tentava trabalhar mais o conhecimento. Ele tomou pau, ele ficou daqueles os 500 que ficaram, né? E eu tive a oportunidade de crescer. Então, assim, não é a tecnologia que vai diferenciar você. O uso da tecnologia pode te ajudar. O que vai diferenciar você é a sua formação, o seu conteúdo, né? São os hard skills. Claro, os hard skills somado com outras habilidades te traz uma vantagem competitiva. Então,
eu fui muito cético em querer ter conhecimento, né? Você também colocou isso no podcast seu, Sim. né? Então, assim, eu investi muito tempo. Eu não precisava ter ficado tanto tempo num banco de escola, mas eu achei que isso era relevante. E eu acho que isso faz falta hoje nessa formação de liderança. Muito bom o que você está dizendo, Luiz. Eu compartilho muito disso. E incrível que nós estamos vivendo a geração do conhecimento, mas que muitas vezes não sabe estruturar o conhecimento, como você bem disse. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais, quando você afirma nunca quis ser mediano. O que significa isso? Eu acho que você estar na média ou você estar dentro do ambiente que você não está à frente, você vai ser conduzido. E eu não tenho essa característica de ser conduzido, né? Eu sempre tive uma característica de querer conduzir. Não tenho nada contra quem quer ser conduzido. As empresas precisam desses, né, esses elementos medianos, né, para tocar uma certa tarefa, né? Embora essas tarefas hoje estão sendo questionadas por quem serão tocadas, né? Se elas vão ser tocadas por humanoides ou por sistemas, né? E eu sempre tive né, esse ímpeto de querer estar à frente, de querer fazer, de querer... O destaque, eu acho que era consequência. Eu não é querer ser melhor para ter destaque. Acho que você se destacar é a questão de consequência do empenho que você faz, do resultado que você entrega. Né? Quando vocês trazem líderes, né? Eu acho que tive uma posição de liderança bastante forte. Eu acho que hoje eu sou um líder dentro do ambiente que eu participo de influência. Eu falo que hoje eu não sou mais protagonista, eu sou um coadjuvante, mas o Oscar também premia os coadjuvantes, não é isso? Então, eu acho que a gente tem os papéis, eu acho que existem outros protagonistas. Eu trabalho como vocês em desenvolvimento de novas lideranças, eu tenho uma função na atividade docente dentro do MBA do Einstein, né, faço mentorias, pro bono, give back, acredito muito nessa área de transformação dos jovens, mas eu quis sempre estar à frente. Então, era uma característica. Eu não queria, né, que as pessoas... E eu vou colocar uma posição interessante, que as pessoas definissem o meu destino. Né? Eu acho que eu quis... Eu vivi uma época da GE, que o Jack Welch fala, embora as pessoas questionavam muito o Jack Welch falou assim, você controla o seu destino, né? Eu sei que vocês têm a formação religiosa forte, eu acho que o destino, né, não é você que controla, eu acho que aí você é um coadjuvante do processo, né? Existe uma parte que você pode ser bem relevante, mas existe um ente superior que, obviamente, que está ali olhando para nós dessa condução e da sua relevância. Mas eu acho que o Jack Welch falava que você controla o seu destino e tinha uma certa razão, não adianta você esperar. Quando eu fiz o mestrado, tinha um professor na GV que falava o seguinte, não é a empresa que é responsável pela sua empregabilidade, você é responsável pela sua empregabilidade. Então, você é o empreendedor SA. Mesmo que você seja um empreendedor corporativo, o empreendedor SA é você. Então, você é responsável pelo seu desenvolvimento, você é responsável pelo seu estudo, você é responsável pelo letramento de conhecimento que você não tem. Então, eu acho que essas são as iniciativas que a gente deve ter. Então, eu sempre gostei disso. Tanto é que quando eu tive a oportunidade, né, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado aqui pela GV, depois eu fiz um intercâmbio no Canadá, e quando eu voltei, né, o diretor da unidade que participava perguntou, né, qual que era a minha expectativa. Qual que você acha que foi a minha resposta? Assim, qual que é a sua expectativa? Assim, De Luca, agora que você voltou, qual que é a sua expectativa? Eu falei assim, minha expectativa, que eu acho que você, durante esse período que eu fiquei fora, né, teve um tempo de olhar quais seriam os meus próximos passos de crescimento. Mas assim, mas qual o seu objetivo? O meu objetivo é natural, é um dia ocupar o seu lugar. Né? De uma maneira muito tranquila, né? E ele deu essa risada, ele falou assim, não, ok, você volta para sua mesa, né? Falei assim, para minha mesa eu não volto. E foi esse o movimento que fez, depois de 12 anos, eu saí da Philips para ir para a GE, por incrível que pareça, né? Você estava buscando crescimento, tinha se preparado. Sempre, né? Exato. É o ponto. Teve um investimento, né, meu, de tempo, da própria organização, não para ficar no mesmo lugar. Então, acho que isso é um caminho, né, um estilo muito pessoal. O que eu acho hoje é que os profissionais acham que crescer
ter poder é querer falar mais sobre como fazer isso e menos como entregar isso. Então, acho que hoje a gente tem uma sociedade, uma população muito verbal, né? Então, eu acho que se falam muito mais do que fazem. Eu acho que esse é um problema. Faz todo sentido. Né? Então, eu acho que você vê hoje as pessoas quererem acelerar as coisas, não constroem a sua estrutura de conhecimento, o seu repertório, sua competência, não buscam suas vantagens competitivas. Então, acho que esse é o problema que nós estamos vivendo. Acho que nós vivemos hoje, no setor da saúde, um problema muito sério de liderança. A gente vive um problema muito sério globalmente em líderes globais, a gente consegue ver isso dentro do que está acontecendo no globo. Mas eu acho que, voltando para o nosso universo da saúde, parte de tudo que nós estamos vivenciando é consequência das pessoas, do sistema que nós temos. Então, assim, finalizando, eu acho que teve uma característica muito minha, né, de querer não ser conduzido, né, de ser treinado ou ter a oportunidade de poder querer conduzir. Custa, tá? Ser líder Sim. e conduzir é pesado, né? Porque você é a locomotiva de um trem, né? Por isso também é uma escolha, né, Luiz? Não tenha dúvida. Às vezes é fácil ser vagão, né? Põe lá, pluga, alguém te puxa, né? A grande sorte é que eu tive uma competência de poder ajudar a desenvolver outros líderes. E o meu time, talvez eu pudesse ser a locomotiva, mas tinha tração nos vagões. Os vagões não eram vagões sem tração, eles rodavam, talvez um sistema, né, de alta geração de energia, no qual eles tinham uma propulsão. Eu acho que o trem vai mais rápido com isso. E essa, Luiz, é uma característica de grandes líderes, a capacidade também de formar outras lideranças, que você precisa ter um ego sob controle, né, e segurança também daquilo que você é, da tua capacidade, para permitir que as pessoas cresçam debaixo de você, cresçam ali à tua sombra, né, com as próprias habilidades e impulsionando, inclusive, você para ir mais longe, né? Perfeito. Eu acho que a diversidade de conhecimento, informação e de perfis é essencial para você ter um melhor time, né? Eu sempre gostei de profissionais ou de ímpetos que fossem desafiadores. Eu tinha um colega que trabalhou muito tempo comigo, ele falava o seguinte: não, se você, esse funcionário meu, esse é para você cuidar, eu não consigo cuidar. Ele, tipo assim, é touro indomável, né? Eu falei assim, touro indomável é aqueles que eu gosto, né? Por quê? Porque não é deixar o touro domável, é usar a energia deste touro para aquilo que você melhor quer conduzir, né? É muito melhor você segurar do que empurrar. Sim. Né? Com certeza. Então, assim, eu gostei. Eu vi uma frase certo dia que é melhor você segurar um doido que empurrar um burro, né? Exato. Eu escrevi também no post da semana, a minha diretora de RH falou assim: a pior coisa do mundo, né, é incompetente com iniciativa, né? O estrago é. Então eu acho que você constituir um time de profissionais que te desafiam, que façam perguntas que você não sabe. E falar que eu não sei é coisa natural. Eu saí numa reunião agora. Eu estava numa reunião num comitê que eu faço parte. Apresentaram uma empresa. Mas o que você acha? Eu olhei, discuti. Você não tem a resposta, eu não sei. Né? O conceito é ótimo. Né? Acho que o conceito a gente tem que estudar um pouco mais. Impactos pode ser extremamente positivo. É uma fintech atuando no setor da saúde. Sim, mas não sei. Então, elaborar um pouco mais. Não tenho resposta. Acho que é uma boa oportunidade para a gente aprender. Então, acho que esse é o tipo de coisa. Falar que você não sabe uma solução, faz parte do aprendizado. Faz parte de você ouvir outras opiniões que possam conduzir a resultados melhores. E assumir é importante, né, Luiz? Porque assumir é 50% do caminho. Não tenha dúvida. Uma incompetência inconsciente, ela é um problema para a vida toda. Concordo. Assumir faz parte de um passo de aprendizado, né? Rômulo, percebo que a gente tem aqui um bloco da definição de audácia. Né? Esses minutos aqui de investimento com o Luiz já definiram a palavra audácia de uma forma preciosa. Com certeza. E é muito interessante, né? Porque a tua forma de formar lideranças, o desejo de ser questionado, isso é para poucos líderes. Porque, de fato, muitos líderes intuitivamente, eles vão se cercando de pessoas incapazes de questioná-lo. Tanto por mas não falta são líderes, né? Exato.
não são genuínos chefes, né? líderes. Exato. Ele não se cerca de pessoas que sejam melhores do que eles, que ameacem o próprio posto, que vão questionar. Então, essa tua disciplina, ela é importantíssima. Eu quero destacar aqui para nossa audiência algo que eu considero muito importante, aproveitando que o Michael falou, que você falou, que é a diligência de preparo profundo. O que nós estamos vivendo, eu lendo o seu post, me veio à mente isso, nós vivemos na era da superficialidade. Tudo é profundamente superficial. Os relacionamentos são superficiais, o conhecimento é superficial, já é superficial, desde que o conhecimento, qualquer um pesquisa e acha o conhecimento, você tem naturalmente, poucas pessoas vão ser naturalmente provocadas a se aprofundar nos temas, porque está sempre ali. E eu acredito muito, especialmente depois de começar a entender as ferramentas de IA, que nós viveremos uma era de superficialidade da inteligência, do raciocínio, da capacidade de elaboração, construção de ideias e criatividade. E isso, quem quer se diferenciar, vai ter que sobreviver a essa tentação do imediatismo e da superficialidade para realmente fazer o trabalho duro de aprender, que vai gerar frutos a longuíssimo prazo, né? De forma geral, o mundo todo está caminhando o mainstream para ser muito superficial, as formações cada vez mais superficiais, né? Até dentro da saúde, né? Às vezes os profissionais não querem mais fazer formações mais longas, mais profundas, já querem pular, fazer algo ali que não vai trazê-lo competência de fato, vai trazer um selo, né? E nós precisamos resistir isso para realmente impactar a saúde, né? Eu queria convidar você, Luiz, para dividir conosco como foi essa tua transição para o segmento hospitalar, né? Você começa essa interface, tem um pezinho em cada área, né? Um pouquinho de engenharia, muito de engenharia, muito de medicina, de onde vê essa oportunidade de mergulhar no universo dos hospitais. Então, eu falei de que a gente, né, parece que a carreira é lógica, né, ou tem, sempre quando a gente fala as pessoas onde elas ativam, nossa, foi só um crescimento, cara. Não, a minha ida para a área hospitalar, ela foi um desvio de rota, um desvio de rota que nem eu imaginava. Por quê? Eu tive Philips e GE, na GE eu estava nos Estados Unidos, e dentro dessa oportunidade de estar nos Estados Unidos, olhando, obviamente, uma linha de produtos, eu era responsável por uma linha dentro da tomografia computadorizada, toda a base instalada global, né, da GE sobre novos aplicativos, fim da vida útil, né, desenvolvimento, voltando de novo, quando a gente fala em inteligência artificial, nos algoritmos de Computer Aided Diagnostics, já discutíamos isso, né, em 2000, não tem nada, todo mundo está falando, nada tão inédito. Tem, obviamente, os algoritmos, o processo da informação ser processada mais rapidamente. Mas, quando eu estava lá, fiquei um período lá sozinho, tinha uma situação pessoal entre eu e minha esposa, que também é uma profissional, que estava buscando uma colocação dela lá, nós não tínhamos filho ainda, e estava demorando esse processo da ida dela, embora quando ela foi para os Estados Unidos passar por uma entrevista, ela faz aniversário em setembro, e ela foi exatamente, né, ela voltou dos Estados Unidos para São Paulo no dia 9 de setembro, né? Ela faz aniversário dia 8, 9 de setembro, e aí eu estava lá no famoso 11 de setembro, né? Eu peguei o carro, com quem mora nos Estados Unidos, comportamento que a gente faz de manhã, principalmente morando em Wisconsin e Milwaukee, você liga a televisão para ver o quê? Trânsito e clima, né? Isso que você faz, né? Aperta a cafeteira para fazer o café e vai fazendo as suas coisas. Na hora que eu liguei a televisão, eu já vi o fenômeno que está acontecendo, né? Das torres, da destruição. Eu consegui ver em tempo real a segunda torre sendo atingida. Então você faz uma reflexão de uma série de coisas. E neste ínterim de todo o processo, se minha esposa ia para lá, né, com que posição, eu estava sendo assediado por um grupo de médicos aqui do Brasil para eu voltar, aí tem um acidente, então você faz uma reflexão, falei assim, não, legal, acho que nesse processo como um todo, é uma coisa interessante que a gente viveu lá no escritório, que era a matriz da empresa, né? Obviamente tinha vários americanos revoltados com o que aquilo estava acontecendo, um estava berrando, falava que aquilo parecia Pearl Harbor, etc. Até houve um comunicado institucional dizendo o seguinte, pessoal,
cuidado com os ânimos, que isso é uma empresa global, nós temos várias nacionalidades aqui, né? Então, não era o aspecto da diversidade, mas contenham-se, né? Uma empresa que é literalmente multinacional global. Aí você fala, cara, eu não sou daqui, eu não sou americano, não é essa a minha praia, né? E aí eu decidi aceitar o convite de voltar para o Brasil. Só que quando eu voltei para o Brasil, esse convite foi para trabalhar com um grupo médico em 3 hospitais. Então essa foi a grande mudança, né? De cuidar num serviço de diagnóstico por imagem, como a parte administrativa numa sociedade de grupos médicos em 3 instituições fortes aqui de São Paulo, né? Para conhecimento, era o HCOR, o Oswaldo Cruz e o Hospital Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de ficar com eles quase 1 ano e meio, foi bacana essa interação, isso começou, né, no final de 2001, então o fenômeno de setembro, né, foi em 2001. E, na realidade, uma relação olhando empresas familiares, médicos, formação, sociedades, eu não tinha ainda noção de governança, tinha um problema de governança e problema de relação societária, e obviamente acabou um engenheiro e 10 médicos não dando certo para o engenheiro. Não ia dar certo, você acha que não ia dar certo para os 10 médicos? Não ia dar certo para o engenheiro. Então o engenheiro não era a persona grata nesse processo societário, né? E acabei sendo desligado do grupo por relações não de performance, mas obviamente de objetivo. Isso deu errado, porque eu saí de uma carreira corporativa, né, e para juntar um grupo de prestação de serviços médicos que não deu certo. Leitura simples. O não deu certo poderia ficar aí e eu buscar uma subatividade. Só que o não deu certo acabou surgindo uma oportunidade para fazer um turnaround de um hospital. Teve um colega, né, que falou o seguinte: De Luca, né, o pessoal chama de Luca, se você tem um perfil dentro dessa parte dos audazes, cara, transformador, né, e você fala assim, De Luca, seguinte, tem que chegar do outro lado da rua. Você pode tentar pela porta, mas se não der certo, você vai quebrar a parede e vai chegar lá, né? Então, assim, nós precisamos, né, de alguém que tenha esse ambiente, essa postura transformadora. O dono, eu seguro, né, porque ele atuava no conselho, eu precisava de um gestor, né? Eu controlo a família, eu controlo o dono, mas eu preciso de um gestor. E foi aí que eu entrei na área de gestão hospitalar, sem conhecer toda a gestão, né? Eu conheci uma parte de gestão, né? E comecei, obviamente, a desenvolver. Eu tinha um colega que ficou muito tempo comigo, né? Nós trabalhamos com uma parceria muito boa, que ele tinha uma formação financeira, de operações muito forte. Então, somos compondo o time, né? Depois tinha uma área da controladoria, tinha uma área comercial, tinha uma área médica, né? Eu sempre fui muito próximo à área médica, eu gosto da área médica. Então, desenvolvimento médico importante. E essa transformação deu certo. Então, assim, o que deu errado na minha vinda, o que deu errado nesta nova empreitada, deu certo numa oportunidade. E esta oportunidade nessa instituição, né, acabou nos qualificando para ir para o 9 de julho. E aí sim eu comecei a ter uma referência mercadológica diferente. Então, aquela história do engenheiro que virou suco, que há muito tempo abriu uma loja de suco na Paulista, foi um dos primeiros engenheiros a atuar dentro de uma liderança hospitalar. Isso não era comum, isso foi em 97. Não, 2007, desculpa, 2007. 2007, nós estamos falando de 18 anos atrás. Hoje é fácil falar, mas há 18 anos atrás, você não via engenheiro tocando no hospital. E você imagine pro médico, na hora que ia conversar, eu sempre brinco, eu sempre trabalhei de terno e gravata nos hospitais, até em respeito aos médicos, a todo o time. Então, na sexta-feira eu tirava a gravata, ficava como vocês estão de blazer, mas nunca me viram de camisa em hospital. Até por respeito ao médico. Chegava médico de gravata, eu vou estar de camisa. Chegava médico de avental, a gravata, 5 Mont Blancs aqui, claro. Então, assim, e o médico, na hora que primeira pergunta que ele perguntava, ele falou o seguinte, na hora que estava acontecendo, a sua especialidade é? Eu falava assim,
eletricista, né? Aí o cara não entendia nada. Então era uma situação de troca, e assim você vai pegando, obviamente, respeito, consideração, compõe o time. Então foi uma grande mudança. Deu errado. A minha vinda para o Brasil deu errado. Né? Da forma que aconteceu e da maneira que eu comecei. Deu certo na continuidade disso. Eu queria aproveitar esse contexto que você fala de um turnaround de um hospital. Gerir hospital é muito complexo. Agora imagina um hospital que está em processo de turnaround, e aí tem todos os inúmeros fatores, e você ainda entrando no setor né, de gestão hospitalar. Como que foi teu plano de ataque? Né? Eventualmente não tinha um plano tão elaborado assim, mas quais foram os princípios? Você entrou numa instituição nova, onde em crise, em que você não conhece ninguém, não é um médico, né? Qual que foi teus principais princípios para vencer essa batalha? Eu tive, se você perguntasse, dos 12 anos que eu fiquei na Philips versus os 5 anos que eu fiquei na GE, a GE ela tem uma característica que a gente não conta anos quanto se trabalha, conta trimestres, quantos quarters você toca, né? E a decisão de sair da GE foi minha, né? Eu sou muito grato à empresa. E na GE você tem toda uma formação. E até uma coisa interessante, os líderes da GE era assim, né? Não posso falar como é que está agora. Mas se você passava por um processo de avaliação de perfil comportamental, você fazia uma entrevista de 4 horas e tinha uma característica que eles dividiam a liderança em commander, orchestrator, e os líderes tinham que ser modelos commander. Se vocês entenderem um pouquinho a cultura norte-americana tem uma característica muito militar. Né? O meu superior imediato na GE, quando eu fui para os Estados Unidos, ele era um ex-mariners. Né? Então, assim, é uma empresa que vivia esse modelo. Não significa que está bom ou ruim. Então, era um modelo de condução. Por isso que eu me dei bem, por perfil. Né? Qual foi a empresa? Eu aprendi muito na GE. O aprendizado foi uma coisa quase que, assim, foi fácil, porque aquilo era o que eu pensava, da maneira que eu pensava, da maneira que eu gostava de atuar, da maneira que eu era cobrado, da maneira que era exigido. Era estressante. Eu falo, trabalhar em alta performance, ele é super desgastante. É muito fácil você trabalhar numa temperatura, né? Trabalhar em alta temperatura o tempo todo, é energia o tempo todo. Né? Ferve, esquenta, dói. Depois eu conto outras características que levam a isso. Mas eu adorava esse tipo de coisa. Então, quando eu cheguei no hospital, eu tinha aquela visão do resultado, da eficiência. Então, você vai identificar as áreas. Então, o que faltava? Sistema de informação. O primeiro hospital tinha um sistema de informação horroroso. Nós somos o primeiro hospital a colocar o TASI. Tinha o Hospital do Rim, um hospital privado. Então, eu tinha uma relação com os fundadores do TASI, na época, com a área de desenvolvimento do TASI, porque a gente queria um sistema de gestão de custos que não era um sistema banal, queria por margem de contribuição, pegamos um professor da GV, então a gente começou a elaborar um sistema de informação decente. Você fala assim, trabalhar hoje, né? Isso eu estou falando, isso foi em 2005. Falar hoje em informação, cara, é que você tem acesso a dados e informação de maneira... Não era óbvio, né? Não era tão simples assim, né? Mas a gente já estava buscando. Então, formação, liderança, posicionamento, querer ser uma referência. Nós atendíamos 15 mil pacientes de emergência por mês. Nós fazíamos aproximadamente quase 500 partos mês, 30 cirurgias cardíacas mês. A gente reformulou o hospital. Né? Então, a gente pegou esses indicadores. Disse, tenta fazer um hospital, 30 cirurgias cardíacas mês. Que tipo de UTI tem que ter? A gente não tinha dinheiro, tinha que fazer o sistema rodar, eficiência, pedir empréstimo, trabalhar com as empresas, respirador, monitor, montar UTI sofisticada, montar uma área de emergência, uma área de diagnóstico. Foi construindo isso. O resultado aparece. Você falou assim, gerir hospital é difícil. Não é difícil, ele pode ser complexo. Se você faz uma boa gestão e vai, de fato, olhar as necessidades, você consegue fazer isso em qualquer instituição. Hoje, o que se fala, trabalhamos com as tecnologias de gestão do ciclo de receita. Cara, com todo respeito, gestão do ciclo de receita é coisa básica.
Eu fazia isso em 2005. Uma parte para o sistema, uma parte para o planilhinha Excel. Hoje você tem algoritmos que identificam uma conta médica, o que você pode mandar, o que você pode mandar, o que vai ser glosado, o que não vai ser glosado. Quais são os teus pacotes. Tudo isso você tem algoritmo que monta para você. A gente fazia isso em 2005. Porque eu acho que as pessoas hoje se acomodam e essa ineficiência ainda está muito aparente no setor. Existem muitas oportunidades de trabalhar as eficiências. Só que não é feito da maneira adequada, porque não necessariamente você tem as melhores lideranças, você não tem essas iniciativas, esse trabalho que a gente fazia, né, de conduzir toda uma organização, conduzir toda uma equipe médica, a gente trabalhava por centro de especialidades. A gente começou a fazer uma reunião com um time assistencial, na verdade era um time de gestão no hospital, era toda sexta-feira, que começou com aproximadamente 12 líderes, né, no final de um período, isso na época do Samaritano, que o hospital foi vendido, nós tínhamos mais de 40 pessoas numa sala que parecia cadeira, parecia auditório, discutindo o que estava acontecendo no hospital inteiro. Então, coordenador da emergência, coordenador da UTI, coordenador do centro cirúrgico. Então, assim, envolvimento dos times. Hoje a gente vive feudos. E viver em feudos não favorece nada. Sim. Então, essas transformações, Dr. Rômulo, com todo assim, ele sempre foi focado em resultado. Então, esse é modelo Jack Welch, modelo GE, modelo foco em resultado. Então, passou 30 dias, 90 dias de um líder numa posição, você não viu diferença, tem problema na liderança. Não sou a favor do que o Trump está fazendo. Né? Acho que esse cara, não vou entrar no aspecto político, mas esse cara está fazendo diferença. Ele está fazendo a diferença globalmente. Gostem ou não gostem. Em 10 dias, Mas, ele tirou da frente o que levaram anos, né? Então, assim, eu acho que o líder tem esse papel. Tem aquela história, a Bíblia dos 100 dias. Cara, você tem que entrar mostrando que você vai fazer a diferença. E eu lembro muitas vezes, já reportando para o conselho, né? Isso bem interessante, que eu aprendi isso em 2005. Eu tive a formação de conselheiro em 2005. Eu fui ser conselheiro em 2018. Mas me ajudou, né, de fato, a operar a governança muito bem dentro da vida executiva e, obviamente, entendendo as demandas do conselho. Eu lembro uma vez, né, isso no Samaritano, quando a gente estava numa guerra danada, né, o pessoal me chamou, o pessoal do conselho me chamou, o presidente me chamou, falou o seguinte: meu, você está assustado, né? A gente tinha certeza que isso ia acontecer pelo perfil, a gente precisava dessa transformação, né? Mas meu, o que está acontecendo, né? Eu falei o seguinte, olha, eu tirei esse brinquedo assim, ó, eu sou um boina verde, né? Eu estou colocando a boina aqui, ali é guerra, nós estamos no campo, né? A transformação, ela é intensa, acontece, muita gente morre, mas muita gente morre para que toda a instituição sobreviva. Se quer que eu te aviso, né, os próximos passos, eu posso te avisar. Né? Só que vamos criar um modelo para isso, para antecipar alguma coisa, porque assim, que é um modelo transformacional. Falou assim, Luca, que isso ia acontecer, a gente não tinha dúvida. A gente não estava preparado para você. Então, nos ajude a nos preparar. Perfeito. Né? Vamos sentar. Criamos uma rotina onde a gente definia, olha, vai acontecer isso, se preparem, né? E foi interessante que numa dessas mudanças teve um profissional, médico, que estava há muitos anos na instituição, foi desligado, e ele foi reclamar no conselho. E o conselho foi muito, muito sênior, falou assim, nós tínhamos ciência disso, isso é uma relação entre gestão e operação, né? A gente entende, lamenta, mas, por favor, resolvam entre gestão e operação, isso não é pauta de conselho. Muito bom. Né? Então, eu acho que é fazer as coisas acontecerem. E De Luca, já ajustei. Não, pode chamar de Luiz. Minha esposa me chama de Luiz. Sensacional, porque o Luiz vem com um modelo operacional, digamos, um modelo, uma mentalidade, certas práticas de uma multinacional altamente voltada para resultado, ainda mais sendo uma fabricante de equipamentos, devices, enfim, não podia ser diferente, né? Você entra na área da saúde e, obviamente, você vai ter que aplicar o que você aprendeu, gerar mudança, e isso gera resistências. O que eu observei aqui, por exemplo, essa reunião que você tinha sexta-feira, eu imagino que ela foi muito estratégica.
E porque, de fato, o gestor que está fazendo uma transformação, ele tem vários desafios de construir uma narrativa e de fazer com que essa transformação seja uma causa coletiva. Uma vontade da instituição se transformar com vários líderes. Como que você fez para superar talvez um estigma inicial? Pô, esse cara é duro demais, esse cara vai mudar tudo, para que houvesse uma compra das pessoas coletiva no teu projeto. Eu acho que o projeto ele foi comprado pela transparência como nós conduzíamos a organização. O propósito ele era maior do que o indivíduo que estava lá. Que o indivíduo sou eu. Né? O propósito ele era maior. O propósito não era meu, o propósito era coletivo. E como é que você constrói propósito? Você constrói propósito com o time. Informação, transparência, né? Você definir, vocês colocaram isso, né? De fato, os objetivos, valores, não é uma coisa para estar colada na parede. E eu falava para as pessoas, ou vocês vivenciam isso aqui, e eu brincava, falei assim, ou vocês conhecem a organização, tem a informação não tem que estar na cabeça, a informação tem que estar no coração. Por quê? Porque o coração é que vai fazer aquilo circular pelo teu corpo inteiro. A cabeça pode esquecer, pode tomar uma pancada, aqui não, aqui ele está circulando. Então, não coloquem tudo isso na cabeça, põe na alma, põe no coração. Se vocês viverem isso, né, vocês vão de fato entender que esse é o propósito maior. E isso você quebra qualquer resistência, porque não é o que eu quero, é que todos desejam. E todos aprendiam com isso. Era estressante, porra, super estressante. A gente tinha um SMS que ia 2 vezes por dia, uma logo cedo, que dava a condição do hospital, ocupação do hospital por unidade de internação, volume de pacientes que tinham na emergência para ser internados, número de cirurgias eletivas que vão ter que entrar. Então tinha tudo isso rodava e aí sim, o negócio tocava no SMS da galera a partir das 7 horas da manhã. Era 7 horas da manhã e 18 horas. Todo santo dia, sábado e domingo, 365 dias, inclusive Natal. Eu viajava, minha esposa ficava pé da vida, porque assim, você imagina, às 7 horas da manhã, se você está em Nova York, às 5 horas da manhã vinha pim no teu celular, às 5 horas da manhã. Né? E você estava com o teu time conduzindo aquilo, e não era eu que conduzia. Então os caras já sabiam, falaram assim, quantas vezes nós acordamos com o hospital 100%? Quantas vezes eu acordei com o hospital que tinha paciente para ser internado na emergência? Quantas vezes acordamos com o hospital com paciente na emergência, com o hospital 100% e cirurgia eletiva para entrar? Precisava definir as altas. Depois de definir as altas às 10 da manhã, tinha que definir as altas às 7 da manhã. Na verdade, tinha que definir as altas no dia anterior. Então, o time corria. A superintendência médica e o time começava a correr, acionando os eletivos, o que dá para sair. Então, era uma situação de time. Que, assim, aquilo assim, uma vez que definiu a partitura, se a orquestra está bem sincronizada, ela sabe os seus momentos, a música flui. Você tem o maestro pode dar uma maior ênfase ou não, mas uma orquestra bem ensaiada, ela toca qualquer partitura. E a partitura da performance, a partitura do resultado, a partitura de ter uma obra que todos acreditavam, era a nossa música. É isso que nós queríamos tocar. É isso que dava satisfação para todo mundo. Ter um hospital bem reconhecido, né? Ter um hospital que cuidava da vida, um hospital que tinha um cuidado com o paciente, como o nosso foco, cuidava do médico por ser um cliente e um operador importante, cuidava das operadoras para entender o que nós estávamos fazendo. Então, assim, isso é uma estrutura de time. Hoje, você tenta falar isso nas instituições, é segmentada. E cada um cuida do núcleo, não é integrado. Então, quando você fala assim, você imagina uma reunião com 40 pessoas, você está olhando um dashboard, discutindo. A gente começava desde a emergência, né, até as internações, tudo para entrar, por especialidade. Quantas cirurgias de neuro tem, ortopédica, de uro, gastro, geral. Não é no nível, hoje a IA, hoje é fácil fazer isso por algoritmo. A gente extraía do RP nosso, né, do HIS, punha numa planilha, montava lá o Power BI da vida, e às vezes o Power BI era
o tiozinho lá que ficava mexendo, mas já tinha toda a máscara. No final, né, quando o hospital foi vendido, nós tínhamos movimento do hospital 5 anos por dia. A massa de dados que nós tínhamos, eu tinha movimento de internação, de produção por dia do hospital durante 5 anos. Era uma base de dados que eu podia fazer qualquer coisa. Hoje, com a IA, eu derivava qualquer tipo de algoritmo que eu quisesse fazer. E não era eu. Era o sistema, era a empresa, era o time. É importante isso que você está dizendo, Luca. E nós estamos num momento mais favorável para exposição de indicadores, para leitura de indicadores, para sintetização de indicadores com a inteligência artificial, com as ferramentas disponíveis, com as inteligências trabalhadas ao longo dos anos. O que falta para melhorar substancialmente a nossa eficiência na saúde? Falta o conhecimento, porque, de verdade, tudo que nós temos, hoje você consegue ter um indicador, mas como que aquele indicador é feito? Qual é a essência por trás daquele indicador? Essa é a história do conhecimento. Né? Como que eu atuo naquele indicador? A representação do indicador é fácil. O algoritmo te dá e ele pode até te representar qual seria a decisão que você fazer, mas você entender a formação daquele indicador. Né? Então, entender aquilo como funciona, eu acho que você explicar de maneira sistêmica para o seu time, é isso que as pessoas precisam fazer. Depois de automatizado, as coisas vão. Aí é comportamental das ações que você espera que se tome com aquela informação. Eu acho que falta conhecimento no entendimento do indicador, falta capacitação do time para tomada de ação, e eu acho que esse é o ponto principal, e tomar ação de maneira sincronizada. Senão, o que acontece com um instrumento numa orquestra, quando ele toma a iniciativa dele fora da partitura? Vai desafinar, vai ficar feio, né? Você pode até criar situações diferentes, mas ela é conduzida com todo o time. Ah, não, vou fazer o seguinte, não vou segurar o paciente aqui, vou dar alta de maneira aleatória. Dar alta de maneira aleatória, esse paciente saiu de uma maneira fora do tempo, fora do plano terapêutico, esse paciente vai passar mal na casa dele, ele vai voltar de outra forma ou vai piorar, ou ele vai vir de uma outra gravidade, traz um outro custo e pior, né? Grave, correndo risco de morte. Então, assim, essas coisas que a gente tem que entender. O que eu seguro numa alta? Eu brincava. Paciente com 4 médicos não sai do hospital. Isso é verdade. Não é verdade? Porque assim, vamos lá, vou pegar a tua neurocirurgião. Pô, aconteceu um problema, o paciente é cardiopata. Quando colocou o cardio junto. Esse paciente está com problema de alguma infecção, vou colocar o infecto. Aí pendurou o infecto. Pendurou o infecto, cara, esse paciente está com problema, acho que deu um problema na área do sistema digestivo. Pendurou o gasto, ferrou. Esse paciente não sai mais do hospital. Até todo mundo concordar com a alta. Até esse paciente achar o equilíbrio, assim, quer dizer, coitado do paciente, porque cada bem, né? Vai precisar chamar um conselheiro para esse grupo. E o neurocirurgião, que a parte dele, teoricamente, era a parte mais simples, ficou refém de tudo isso. Não é verdade? O cirurgião ficou refém dos 3 clínicos que ficaram pendurados no paciente. Então, como você sincroniza isso? Qual é o plano terapêutico? Tem um treinamento que é bem interessante, do Advisory Board, que fala assim, paciente entra, ele tem que ter o ticket de saída, a gente fala ticket home. O plano terapêutico tem que contemplar a saída do paciente. E eu acho que esse é o problema das ineficiências. E hoje, com os algoritmos, meu amigo, isso te dá as probabilidades que pode acontecer, as variações. Eu falo que as 3 ciências, quando eu estudei, né, que eram ciências exatas, humanas e biológicas ou biomédicas, elas vão mudar. Não serão mais 3 ciências. Por quê? Porque a medicina, ela é lógica. Ela não era exata pela quantidade de dados que você tem que processar. A quantidade de variáveis que a gente também não desconhece, né? A partir do momento que você consegue colocar essas variáveis no algoritmo, ela é lógica. E você tem uma variável que você consegue definir os caminhos ou entender os caminhos dela, ela quase fica exata. E a humanas, ela vai do comportamento dessas pessoas, que não é só da administração. É do médico, né, do cientista de dados, é do engenheiro de prompt, é de todo mundo.
é de olhar o foco do sistema, do time, né, das pessoas. Hoje, eu brinco, você quer ter informação de médico, pergunta para a enfermeira. Não é verdade? Vai no centro cirúrgico. O doutor Rômulo opera bem? Chama a chefe do centro cirúrgico, a enfermeira. E aí? Como que é a cirurgia do doutor Rômulo? Aquele cara é um balde de sangue. Já sabe que o bicho, né? Não, doutor Rômulo... Minha esposa passou por um procedimento cirúrgico. Interessante, né? Por robótica. Né? Foi super bem tudo. Eu não conhecia o médico. Médico jovem, um avião, né? Faz a parte de GO, cirurgia geral, endometriose. Chamei um colega meu, conhecia. Você conhece o doutor fulano e tal? Falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto tempo de console de robô o cara tem? Olha só. Cara, esse cara tem tantas horas de robô, tantas cirurgias. Eu tinha informação que o médico não sabia que eu tinha informação dele. Incrível. Incrível. É incrível. Hoje tá tudo aí, pessoal. Né? Tá tudo aí. Você está citando uma competência de um médico na prática que você avaliou horas de voo dele, né? A experiência dele. E você afirmou um pouco que o que falta para a eficiência na área da saúde é capacitação do time para a ação. Então, olhando para o nosso cenário, Brasil, saúde pública, né, deficiência, um aspecto político que interfere na saúde também. Como orientar os líderes para que capacitem seus times para a ação? Eu acho que o que você está colocando, os líderes têm que colocar essas colocações. Eu lembro que eu falei da empregabilidade, né, que o professor falou assim, olha, não espere que a empregabilidade venha da empresa que você está. Né? Isso vem de você. Eu acho que a liderança, quando mostra as necessidades, como nós estamos indo, e aí vem parte do feedback, né? Acho que você traz um pedaço, qual que é o... Por assim, você conversava com pessoas? Muito. Eu adorava conversar com pessoas. Adorava conversar com o meu time. Eu adorava conversar com pessoas que não eram nem do meu time, para entender as necessidades. E eu falava para as lideranças. Nós fizemos clima organizacional e a primeira posição foi meio catastrófico. Depois a gente começou a buscar o nível de engajamento e do desenvolvimento do clima organizacional, que não era feito por qualquer empresa, era feito pela REI, né? Uma empresa super conceituada. Fazia as mensurações, né? Quais eram as empresas do setor, empresas que não eram do setor, como a gente posicionava a instituição, feedback. Então, muito tem que ver qual o retorno que você dá, qual o feedback que você dá, qual é a conversa que você tem com o teu funcionário, qual é a conversa que você tem, né, com o teu time. Recentemente, no ano passado, eu tive numa reunião, no evento no Einstein, um curso de governança corporativa que está tendo lá. Um médico que estava participando disso me chamou de lado, conhecia um médico cirurgião, pessoa jovem, dinâmica. O que ele me falou? Falou assim, cara, eu nunca vou me esquecer que você foi a pessoa que me ouviu. Eu falei, cara, como te ouvi assim? O mínimo que eu podia fazer era te ouvir, você é o médico da instituição. Mas eu era peixinho pequeno, né? Você não podia nem dar bola para mim. Como? Não tem que tamanho de peixe, aquário é aquário, né? Você pode querer ver um aquário com peixes grandes, mas são todos peixes do mesmo aquário. A gente não mede aqui a beleza do peixe pelo tamanho. A gente olha o conjunto de tudo isso. Nós todos estamos no mesmo aquário. Então, assim, olhar para você era importante olhar para você. Tanto é que ele é uma liderança super forte hoje no Einstein. Né? E o cara falou assim, você falou comigo. Como fala comigo? No mínimo que eu tinha que fazer era te ouvir. Uma colega chegou e falou a outra, você já falou com o doutor fulano de tal? Um neuroclínico. Eu falei, não conheço o médico. Você tem que conversar com o cara. Vou marcar uma reunião. Eu conversei com o médico, neuroclínico. O cara era um avião. Cara, onde você estava? Não, sempre estive aqui, que nunca falaram comigo. Ouvir quem está na ponta, né? Quer dizer, esse é o tipo de coisa. Então, assim, conversar, feedback, desenvolver planos, né? Se você tem dificuldade, sugerir. É coisa que todo líder pode fazer, pode e deve fazer. Né? Ouvir empaticamente, é querer ouvir. Né? É uma coisa interessante, né? Eu acho que quando você faz isso, né? Que eu acho que faz parte da obrigação do líder, e quando você não é mais o superior imediato, ou você não está nessa posição de poder, que hoje eu não estou em posição de poder, mas estou em posição de influência, é fazer isso de uma maneira de acreditar no desenvolvimento. Por que a gente está como docente?
Porque você acredita no desenvolvimento. Por que você senta para tomar café com pessoas? Porque eu acredito que aquele café vai contribuir com o desenvolvimento. E tem uma troca, ela é bilateral. Quantas coisas eu aprendo no café? Quantas coisas eu recebi de informação de, cara, você não conhece fulano, você tem que conhecer. Quantas coisas eu aprendi conhecendo novas pessoas, novas perspectivas, diferentes visões. E Fábio, desculpa, Luiz, o que você está falando aí é extremamente interessante, porque geralmente quando a gente pensa em processos de treinamento, né, desenvolvimento, a gente sempre pensa em um programa gigantesco, muito investimento, mas na verdade a ferramenta que o líder tem, que mais vai ter impacto na preparação do liderado é o feedback. É isso aí. E como que as empresas têm pouquíssima disciplina de feedback. Né? Isso fica como... É verdade. Geralmente, feedback é quase um pré-demissão, né? Você receber um feedback. Isso tem que estar incorporado na cultura, no dia a dia das empresas. E tem que ser legítimo. Ele não tem que ser um check the box. Ele tem que ser legítimo. Eu lembro que a gente tinha um programa na GE, que era assim, você tinha o teu programa, toda a tua avaliação de performance que você tinha. Né? Você tinha os valores da empresa, os resultados, tudo isso. E tinha uma folhinha paralela que eu lembro até do meu diretor, ele falou o seguinte, ele fazia isso com o time dele. Quais são os seus goals e objectives? Legal. Coloca os seus goals e objectives. Tem nada a ver com essa folha de avaliação dos valores, se você vai ser A, B, C, D ou E. Escreva aqui quais são os seus objetivos e metas, né, que você quer para esse ano. E tudo. Né? Você quer, né, desenvolver uma área, você quer assumir um assignment, né, para você aprender determinada coisa, né? Você quer fazer um esporte que você acha que é importante, um curso que é relevante. Uma informação que nós não compartilhamos aqui, eu sou maratonista. Se o cara pergunta assim, o que você é hoje? Por exemplo, eu sou conselheiro de assim, não, vamos lá. Além de ser, né, marido da Cristina, o pai da Catarina, né, da família, como primeiro lugar, eu sou maratonista. Esse título ninguém vai tirar de mim. Porque eu vou correr uma maratona, se Deus quiser, daqui a 2 meses. Né? Já corri 16 maratonas. Opa! Né? Então, assim, eu sou maratonista. Aí você fala assim, mas maratona? O médico assim, isso não faz bem para a saúde. Isso dói. Dói. Verdade. Dói muito. A partir do quilômetro 30, dói pra caramba. Mas, cara, é uma superação. É um processo que a gente faz de querer superar a cada momento. Claro que a superação que eu tinha... Eu tô indo para Paris, correr a maratona dia 12 de abril. Eu corri Paris em 2004. Meu tempo de Paris me qualificou para Boston. Eu estou indo em 2025 para Paris. Você acha que eu vou fazer o tempo de 2004? Óbvio que não. Né? Quantos quilômetros? 42. Opa, 42. Não vou fazer. Mas o meu objetivo não é fazer o tempo de 2004. É como eu vou terminar bem em 2025. Então, esse também acho que talvez seja a síndrome do maratonista. Né? O maratonista não para. O maratonista tem disciplina, treinamento, né? Tem uma organização para que tudo aconteça. O esporte é isso. Então, trazendo goals e objectives das pessoas. Qual esporte que você faz? Qual é o teu tempo? O que você faz no seu tempo de lazer? Quantos livros você está lendo? O que você está... Hoje, estudar é a coisa mais fácil do mundo. Você tem acesso à informação, a conhecimento, a excelentes, né, conteúdos de graça. É querer. Quanto tempo você investe para estudar IA? Você lê pelo menos 1 hora por dia alguma coisa de IA? Ah, não leio. Talvez tivesse que ler um pouquinho. Quantas vezes por semana você para... Estou estudando filosofia. Né? Você gosta de estudar filosofia? Verdade, né? Filosofia, assim como teologia, tem muito a ver, né? Com certeza. Então, assim... Cara, é verdade. De manter uma caminhada de aprendizado incessante, né? Quanto tempo você para para entender... É um modo de vida, né? É um modelo de... É adotar isso como modelo de vida. Até para entender comportamentos. Sim. E outra coisa, né? Aqui já falando no nosso podcast. Não tem nada mais fácil, mais rico que podcast. Você pluga ou no carro, ou eu corro, em qualquer lugar, põe aqui no ouvido. Você está recebendo direto, né? Formação aqui daquilo que você quiser.
Então, antes de estar aqui conversando com vocês, eu ouvi vocês falando. Né? Eu talvez soubesse mais de vocês do que vocês de mim. Né? Mas isso é importante. Com certeza. Senão, eu não teria aceito. Por quê? Porque o propósito não ia estar compatível. Uhum. Quando eu vi o que vocês falaram, eu falei assim, o propósito é convergente. Desenvolvimento, liderança, como que a gente pode sugerir, como a gente pode intervir nas organizações, nas pessoas, no mercado. É tudo isso. Quanta riqueza, Rômulo, porque essa conversa ela desenrola a partir do feedback, que é algo que tem altíssima importância, mas escasso na agenda dos líderes, né? Porque provavelmente vai Não ser... importância devido também, muitas vezes. Não entende a prioridade, nós temos uma rotina indisciplinada, né, no executivo normalmente, então tudo isso acaba prejudicando. Mas eu gostei muito, Luiz, do exemplo da maratona, gostei muito, porque esse exemplo que você nos dá aqui, que correu em 2004 em Paris e vai correr agora, e tem objetivos e metas diferentes, isso mostra uma clareza importante da nossa jornada, enquanto pessoas, enquanto executivos, enfim, aquilo que a gente se predispõe a fazer e realizar, como é importante ter uma consciência clara dos nossos objetivos e metas e consciência do momento que a gente vive. Né? Porque falar de pessoas é falar de competências e habilidades, e no feedback isso acontece muito. A gente foca em competências e habilidades e dificilmente a gente dá uma percepção ou tem uma sensibilidade para o momento. E entender o momento é importante. E esse exemplo da maratona é fundamental. Eu me permito, porque eu fiquei aqui entusiasmado, eu gosto do tema de... Vai correr. Entusiasmado com o aprendizado. Corrida eu fiquei, mas eu acho que se a gente disputar ali 1 quilômetro, eu não chego em 500 metros. Mas eu gosto muito de falar de conhecimento como um modelo de vida. Né? Como é o lifelong learning mesmo. Então, por exemplo, eu vindo para cá, moro em Jundiaí, então levei 1h30 para estar aqui. E veja, isso é um preço muito alto para a minha fase de vida. Né? Eu só venho até aqui, de fato, por causa de um propósito. Eu não carregaria 3 horas de trânsito para fazer uma atividade dessa, se não tivesse um propósito. E naturalmente eu falo, como é que eu posso aproveitar essas 3 horas? Que ontem sinalizou que seriam 4, hoje melhorou. Como é que eu posso aproveitar? Aprendendo. Então eu vim ouvindo podcast e me enchendo de aprendizado, pensando, refletindo. E não tem desculpa. Eu tenho um aplicativo muito direcionado para CEO executivo, chamado 12 Minutos. Estou fazendo uma propaganda aqui gratuita, chamado 12 Minutos. Então você tem centenas de livros condensados em 12 minutos. Imagina. Legal. Imagina quantos temas não tem. Eu estou ouvindo um podcast e no podcast alguém cita conceito de um livro. Ao terminar o podcast, eu vou lá no aplicativo e ouço todo o conteúdo, pelo menos a síntese do conteúdo principal daquele livro, para que eu possa voltar no podcast. Então, aquilo que levaria muito, muito mais tempo, a dedicação de alguns meses para estruturar um assunto, eu consigo a estrutura dele em poucos minutos. Ou seja, ferramenta nós temos de forma muito favorável para desempenhar o nosso papel. Eu acho que para mudar a eficiência, nós estamos sendo provocados aqui a uma mudança de mentalidade. Mentalidade para o resultado e não para o esforço. Mentalidade para eficiência. Isso aí. E vontade de aprimoramento, de preparo, né? Porque a informação realmente é muito disponível, mas o que falta muito é vontade de aprender, né? E muito porque nós temos o nosso país não é um país ambicioso como nação, né? A gente não tem uma visão grande de nação. Os americanos têm essa premissa, critique, tendo as suas críticas ou não, eles têm um ideal de nação. Eles são a nação mais poderosa do mundo e querem ser para sempre a nação mais poderosa do mundo. Então existe um ideal de nação. Aqui nós temos pouca ambição em muitas situações, né? Então isso compromete o nível de comprometimento também, né? Me desculpe aqui, eu sei que o entrevistado é o De Luca. Não, uma troca. Mas essa troca estimula muitas situações para reflexão da nossa audiência, enquanto brasileiros que temos a condição de plantar para uma mudança, uma transformação da nossa sociedade e das próximas gerações. É isso que nós temos que fazer a partir daqui para as próximas gerações. Mas
Nessa tua reflexão, Romulo, me lembro dos indicadores de leitura brasileira. A minha mãe foi vendedora de livros, ela começou a carreira de vendas no Círculo do Livro. Então você imagina, né? Bater de portão em portão oferecendo livro. Né? Era quase uma profissão suicida. Eu a admiro muito por isso também. Mas o brasileiro não completa a leitura de um livro por ano. O argentino, nosso país vizinho aqui, são 20, 22 livros por ano que um argentino lê. Tem mais biblioteca em Buenos Aires do que no Brasil inteiro. Então, são alguns indicadores para a gente pensar, para a gente refletir. Né? É verdade. Como que nós precisamos de uma mudança de mindset, desejo, né? Estimular ou ser intencional num desejo de preparo para a mudança, que volta ao início do nosso bate-papo, quando você comenta, Luiz, do imediatismo. Né? E eu, para não me alongar aqui, ouvi um cliente me mandou, e eu fiquei chocado, porque ele me mandou um vídeo de um influencer. E eu fico feliz quando recebo mais informações. Mas eu acredito que o influencer... Isso! Mas eu acredito que o influencer tinha pouquíssima idade e estava bem intencionado, querendo gerar transformação, mas ele não tinha experiência. Então ele falava baseado em alguma leitura, algo que ele viu, mas sem experiência. É o imediatismo. É querer fazer algo que ainda não é, né? Que a gente comentou aqui, que você comentou muito bem no início da conversa. E aí eu quero emendar, para não me delongar mais, nessa importância. E como é que você poderia aconselhar a nossa audiência e nos aconselhar aqui também nessa transformação de mais olhar para o ser do que para o ter? Né? Por que o ser não é tão observado? A gente olha para o ter, para as conquistas que são palpáveis, e não olhamos para aquilo que eu posso afirmar. Sou um maratonista, ninguém vai tirar isso de mim. Isso. Eu acho que é difícil de falar em termos dos estágios de maturidade, né? Eu acho que tem estágio de maturidade e níveis de necessidade. Quando eu falo necessidade, não é necessidade, né, da ambição, né? Porque não é, necessidade da ambição é diferente, né? Eu acho que todo mundo pode ser ambicioso, né? Mas eu falo, qual é a prioridade daquela pessoa que pega um ônibus, que 2 horas para chegar no seu ambiente de trabalho, leva, né, a sua alimentação ou come naqueles pontos de ônibus, aquele cafezinho, né, que é o recurso que ele tem para conseguir alguma coisa. O nível dessa pessoa de necessidade, né, e obviamente ela tem que ter ambição para buscar o crescimento e poder chegar em outras situações, ela sentindo essa necessidade e ela indo atrás. Quando você hoje, que acontece, né, somente desses jovens, de replicando, eu falo que eles são repetidores de informação. Né? Eles não introjetaram o conhecimento. Eles estão replicando o que eles leram. Mal interpretado às vezes. Né? E aí cria essa parte do influencer que eu acho que hoje, infelizmente, a sociedade conduziu, né, a favor deles de uma maneira que eu acho talvez um pouco equivocada. Exemplo, pessoa que nunca correu, né, na vida fazendo propaganda de tênis de corrida. Como é que ela vai falar que aquele tênis é melhor ou pior se ela não sabe correr? Sim. Quantas vezes eu estou correndo aqui no meu quintal, aqui no Ibirapuera, né? Quantas vezes eu estou correndo aqui no Ibira, fazendo treino, mas eu tenho 18 quilômetros para correr. Estou correndo, aí vem uma pessoa, né, uma menina, né, com roupa sofisticada, ela corre assim, 100 metros, faz uma cara de sorriso, tira uma foto com o lago no fundo e sai andando. E acho que ela postou aquilo para as pessoas verem que ela está no Ibira com roupa de corrida, mas não é corredora. Como é que essa pessoa vai falar do quê? Ou pessoas que vê aquilo, às vezes a esposa estava falando, a gente está correndo no Ibira, tem vários tipos de tênis hoje. Aí você escuta assim, só aqueles tênis com placa de carbono, fibra de carbono, tênis sofisticados para maior propulsão. A pessoa tá parecendo um tamanco, parece que tá correndo com um tamanco, o pezinho pequeno. Nem técnica básica. Nem técnica básica tá, né? Por que você está com tênis de placa? Então, assim, foi influenciada por alguém ou o mercado falou que aquilo é bonito, é sofisticado, é caro, é um tênis de mais de R$2.000. Para que isso? Para que mostrar o status? Então, acho que a gente vive hoje uma situação do querer ser, né, mais do que realmente você é. Eu acho que você construir, né, ter a sua ambição de construir e se desenvolver, para isso você vai chegar muito melhor
do que se você receber. Né? Eu acho que hoje, infelizmente, as pessoas estão recebendo e elas são facilitadas por estar recebendo cada vez mais. Então, muitos influencers falam aquilo que ela não pratica. Teve uma recentemente que falava em alimentação e foi pego comendo um hambúrguer. Né? Então, assim, cara, nós estamos vivendo um mundo, né, eu posso falar até por uma situação que eu tenho uma filha em casa, do imediatismo, daquilo que aparenta ser, não do que realmente é. Por que a filosofia ela é legal? Porque filosofia não é o que aparenta ser. Qual é a tua essência? Qual a reflexão que você fez sobre o ser humano, sobre determinado momento? Por que você está com essa fúria? Por que você teve raiva? Por que você teve inveja? Porque você está entendendo? Porque esse sentimento seu de insatisfação vem da onde? Né? A tua relação de amizade qual é? Então, assim, eu acho que essas discussões que traz essas reflexões da essência, ninguém faz, esses jovens não fazem, não estão nem preocupados com isso. É o aparentar, é o que tem acesso, o que é disponibilizado. Isso é raso. Isso é raso. Isso aí, meu, se passou a mão, acabou, né? Tira a tinta. Tirou a tinta, perdeu a cor. Né? Isso que eu falo, não é questão de raso, tem que ter profundidade. Eu gosto muito daquela maneira que nós conversamos. Tem que ter profundidade, tem que ter entendimento. Demora, isso não é imediato. Isso não vem da noite para o dia. Não vem. Exige muito esforço e muito trabalho sem resultado por um bom tempo. Né? Luiz, eu queria destacar que você trouxesse para a gente um pouco da experiência que você teve ali depois de validar. Você teve uma espécie de validação, né? Você implementou o teu modelo dentro de um hospital que estava em Turnhallound. Eu imagino que ali você entendeu muito do que funciona, o que não funciona dentro do ambiente hospitalar. E você foi provocado a ir para outras oportunidades, 9 de Julho, Samaritano, até ser o CEO da América Serviços, tem inúmeros hospitais. O que ao longo dessas experiências, cada vez tendo desafios maiores, né? O que você teve que evoluir na tua competência de gestão e na tua competência realmente como ser humano mesmo, comportamental, onde você foi mais estressado, exigido nesse processo, para ter cada vez mais uma distância da ponta, ter mais gente embaixo de você, cada vez mais responsabilidade. São estresses diferentes. Quando você está na ponta, né, que quando você tem uma unidade, você é exigido o tempo todo, porque você está ali. Então, obviamente, essa referência, né, eu brincava que eu chegava, né, no hospital, ou eu parava o carro no subsolo ou no andar mais alto para subir escada. Aí eu subia a escada, já da prédio garagem, depois andava, subia e descia a escada. Então eu começava a ver o hospital pela garagem e pelas escadas. Né? Então você imagina, esse nível que você começa a passar isso daí, e já, obviamente, com o celular na mão, já disparando, né, conversando com as áreas, tentando entender isso. Isso aí, claro que se movimentar a organização para essa visão é tudo muito intenso, é o tempo todo você com o teu time. Quando você começa e o time ele incorpora isso, eu lembro uma vez que uma colega falou o seguinte, que ouviu, não fui eu, falou assim, chegou no andar que a enfermeira falou assim, se o seu De Luca visse isso, quer dizer, a minha voz estava lá sem eu ter verbalizado nada, mas assim, ela usava uma referência na ponta da assistência, porque ela sabia que a gente eram vasos comunicantes, né? A gente estava no mesmo ambiente. Isso demanda muita energia, muito intenso, mas, né, o resultado você consegue aferir isso melhor, porque você está lá, né? É o sensor que está. Quando você vai se distanciando, você tem que colocar outros sensores. Esse é o maior desafio, porque não necessariamente os sensores são tão acurados quanto você gostaria que fosse. Então, cada vez mais trabalhar essa liderança, né? Aí eu falo do protagonismo e do propósito, ela não tem que estar aqui em cima, ela tem que estar nesta cadeia como um todo, porque eles são os novos sensores e como você conduz isso. Isso é a diferença. Embora pareça que você tenha uma posição maior, você está mais distante, você está até mais fragilizado porque o ruído é maior. Então você tem que desenvolver mais time. Eu acho que a gente fala, a escalabilidade é sempre mais difícil,
né? Porque esse processo de escalar, você tem que ter modelos de controle, de sensibilidade mais aguçado e acreditar mais, obviamente, em terceiros, né, no seu time daquilo que eles estão fazendo. E não necessariamente acontece da mesma forma. Isso faz parte do processo de crescimento de qualquer organização. Você tem que aprender a fazer isso. Então, volta de novo o feedback, volta de novo o propósito, volta de novo os valores, volta que a organização, né, permeia com tudo isso como se fosse uma única voz. Né? E aí não é a voz de um indivíduo, é a voz da organização. Né? Eu acho que isso, quando você consegue fazer que a organização reaja a isso, é uma organização mais sólida. Então, eu acho que é isso que... E é uma validação do líder muito grande. Né? É claro, e aí você percebe que isso é melhor. Embora as interferências sempre aconteçam. Então, você vê os modelos institucionais, corporativos, existe uma política, não dá para se abster disso. Pô, eu lembro de um fato que aconteceu já na UHG, eu estava na época responsável por 21 hospitais, hoje obviamente mudou até a situação de controle, que veio uma instituição de assim, não, você tem que mandar tantas pessoas embora do seu time, não sei o que lá, porque veio uma política institucional. Falou assim, galera, vamos lá, seguinte, eu sou hospital, linearizar a demanda de demissão não funciona. Né? Porque assim, não é administrativo que eu ponho 2 caras que fazem a mesma coisa, que ali tem redundância, né? Posso traçar um pouquinho a área de tecnologia. Assistência é assistência. Eu não consigo pegar um trabalho que é feito por 2 enfermeiras para uma enfermeira fazer. Exato. Né? Pela regulação. Não é nem pelo aspecto regulatório. Tem o regulatório se está correto. Mas assim, eu tenho um hospital cheio. Então eu vou diminuir o hospital, tá bom? Eu tenho X leitos ocupados 85%, quer que eu diminua? Eu diminuo. Só que eu vou diminuir o número de leitos. Funciona? Não pode funcionar. Claro que não funciona. Então, assim, e aí você tem que brigar, aí é briga política, né? É briga de força. E aí é onde você tem que mostrar a tua competência para isso. Então, essas políticas institucionais acontecem. Você é contra? Faz parte. Só que mostre os argumentos para que isso não aconteça. 10% linear. Não tem 10% linear. Eu consigo tirar 5% de uma área administrativa de apoio. A área assistencial eu não consigo mexer. Ponto. Eu tô aqui, eu tô pilotando o avião. Você quer sentar aqui no lugar, pegar no manche, você pega. Aí eu saio. Mas 2 comandos no mesmo avião não funcionam. Concorda? Sem dúvida. Com certeza. Então, assim, quem tá aqui no avião, né, tem X passageiros lá atrás. Não vou fazer isso. Não vou colocar em risco vida. Então, assim, tem maneiras de falar isso? Claro, eu estou trabalhando aqui de uma maneira figurativa. Mas chega uma hora que você fala assim, não vai. Né? Então, isso é ruim. Por quê? Porque quando você está lá em cima, é isso que acontece. São essas demandas que vêm. Né? Porque são muitas instituições. Nós éramos mais de 40 mil funcionários. É muita gente. Então, assim, é claro que a voz dentro de um hospital, minha, era completamente diferente de uma voz com 40 mil. Né? E, obviamente, que tem vários ruídos. Esse é o maior problema. Né? Por isso que a gente sempre fala, né? Os modelos de boutique são sempre os que a gente mais gosta, né? Né? Outro dia eu fui correndo uma maratona em Nova York. Que era assim, qual a melhor maneira de você escolher um restaurante italiano? Quando você vê que está escrito assim, L'Osteria. Começa por aí. Por quê? Porque L'Osteria significa que o dono está lá. Que legal. Cantina, o dono não necessariamente está lá. Mas L'Osteria, o dono está lá. Então, assim, não necessariamente é o mais sofisticado, mas você tem certeza que o cuidado que ali está melhor. Tem uma voz mais atuante. Então, assim, Rômulo, o maior problema, a maior dificuldade é a escalabilidade. Você fazer que as coisas continuem homogêneas, com os mesmos propósitos, quando você é muito grande. Por isso que você tem que trabalhar outros mecanismos para isso. Que aula, senhoras e senhores, espetacular, Michael. Eu realmente me sinto privilegiado por poder viver isso, por poder estar tendo essa conversa. Luiz e Michael, eu vou abrir aqui para as nossas considerações finais, né? Eu queria que Michael e Luiz, vocês deixassem uma mensagem para a nossa audiência, especialmente para quem está nessa trajetória de desenvolvimento, porque de fato, né, todos nós, seja no começo, seja nessas etapas
até chegar onde os nossos sonhos realmente estão, nós somos cheios de inseguranças, como se não tivéssemos a capacidade. Isso é todo mundo, isso acontece com todo mundo. Eu queria, Michael, que você trouxesse uma mensagem para nossa audiência. Legal. E aproveitasse um pouquinho, um pouquinho não muito, né, de tudo que a gente teve aqui hoje. Legal, Rômulo. De fato, foi muito especial esse tempo. Eu agradeço imensamente, Luiz. E sempre te agradeço, Rômulo, porque também isso parte de uma iniciativa tua, né? E é assim que a gente cresce, que a gente constrói junto. Tem uma frase que me chamou a atenção logo no começo, e eu acho que as transformações, eu penso que transformação ela acontece quando há um desejo enorme, há uma força enorme, uma força motora de mudança muito grande. Aliás, tem um estudo europeu, de uma escola europeia, que é o IESE, e ele demonstra que o líder tem o dever de não permitir o efeito da gravidade de uma corporação. Ele tem que estimular, ele tem que elevar aquilo. E isso parte de um comportamento, de um desejo, de um preparo, e que o De Luca demonstrou aqui. Eu gostei muito da frase que você utilizou logo no começo, que nunca quis ser mediano, nunca quis ser medíocre, né? Suportou o confronto, suportou as etapas, os fracassos que aqui também foram colocados, transformou isso em aprendizado, para avançar, para crescer dentro dos seus objetivos, dos seus propósitos. Por isso, não à toa é um maratonista. Isso é muito rico e eu penso que ninguém segura alguém que quer vencer, alguém que quer contribuir, alguém que quer transformar. E isso, lógico, parte de muito preparo, muito desejo de fazer. Eu acho que esse capítulo de hoje, ele deu fortemente essa ênfase. E te agradeço por isso, Luiz. Imagina, também, grande troca. Também pelos teus insights, Rômulo, e a nossa audiência. Obrigado. Muito bom. Luiz. Eu acho que a mensagem aqui, ela está muito alinhada com o que nós estamos conversando. Eu falo assim, seja um agente de mudança. Não seja, né, um agente qualquer, seja um agente de mudança. Né? Seja um agente de mudança na sua vida, seja um agente de mudança na sua organização, seja um agente de mudança no grupo que você faz parte. Eu acho que você tem que buscar, porque as mudanças trazem essas transformações, essas evoluções, trazem os aprendizados, trazem, obviamente, os erros. Seja um agente de mudança. Eu falo isso para os alunos, para assim, nós estamos aqui porque todos têm um propósito. Ninguém está querendo fazer um curso de mestrado, fazer um MBA da vida. Alguns talvez queiram ter lá no currículo, né? Eu dou uma disciplina que é disciplina complexa, que é planejamento estratégico em saúde. E assim, eu vejo muita gente não entende o que é estratégia, muita gente não sabe tão pouco fazer um planejamento. E eu gosto muito de um autor brasileiro, que ele trabalha muito em reflexão, que é o Silvio Meira, né? Ele é um professor lá de Recife, ele voltado à tecnologia. Então, eu gosto muito que ele traz muita reflexão, ele gosta muito de trocas, muitos diálogos, né? E ele fala rápido, é interessante. Vale a pena acompanhar o Silvio Meira, que ele traz coisas bacanas. E eu falo assim, você tem que ser um agente de mudança, mas construa o conhecimento. Né? Melhore o seu repertório, porque assim, tudo na vida é um storytelling, né? Então, se você fala assim, hoje meu storytelling talvez seja fácil de falar, né? Até porque ele está aí, já foi comprovado, eu tive os erros, eu sei onde eu errei, né? O que eu poderia ter feito diferente acabou não fazendo, mas teve um resultado, né, favorável. E a gente, quando sai dessa vida executiva, né, comprova isso, tem um dado, né, através dos resultados do que aconteceu com as organizações. Quando você trabalha no conselho das empresas, as coisas não dependem só de você. Então, o papel é um pouco diferente. Papel de influência. Às vezes, eu falo que às vezes um conselheiro, quando fica mais que 4 anos numa organização, tem que ver se está fazendo bem. Se a empresa está mudando, ok, ótimo, né? Você tem novos ciclos dentro da organização. A mesma empresa fazendo a mesma coisa, né, você falou, ele está sentindo o efeito da gravidade, mas não percebeu, porque a empresa vai fazer isso, vai cair naturalmente, né? E você faz parte desse voo. Então, eu acho que tem que mudar. Eu sempre falo, você tem que mudar, né? Eu estava vindo para cá, participei de uma reunião, falei, putz, eu quero ver tais informações para este ano, já mandei um WhatsApp, eu tenho uma reunião no Comitê Financeiro semana que vem, para mudar a cabeça, oriundo da conversa que eu tive na reunião anterior. Então, assim, a gente não para. Então, seja um agente de mudança. Não se acomodem, né? Por quê? Porque acho que essa é a parte boa. Por isso que eu falo que o maratonista, né, gosta de fazer maratona. Porque assim, cada prova é uma prova. Você falar que você vai começar a correr amanhã, né,
Iniciei 42 quilômetros. Se você achar que você vai acordar e tudo vai dar certo amanhã, pode ser que sim, pode ser que não, você não sabe a temperatura. Não depende só de você, né? Depende de você, do seu treino, da sua capacidade, que você botou disciplina, do que você comeu hoje, como que está a fisiologia amanhã, qual o tempo da manhã, se vai estar seco, vai estar úmido, vai chover. E aí? Você tem que enfrentar isso. Cada prova é uma prova, né? Então, cada prova você tem que preparar a tua cabeça para mudanças ao longo da prova. Eu falo, maratona é 10 quilômetros é uma coisa, 20, 30 e o final dela. Você tem 4 provas em uma. E a cabeça que você tem que estar preparando isso para cada fase dela, cada ciclo dela. E como é que você corre? Corre para cada ciclo. Você tem que saber tu 10K como tu vai estar, nos 20K como é que você vai estar, nos 30 e no 40. Então, agente de mudança. Eu tenho um tio maratonista, ele me fala exatamente isso, né? Que a prova você não vai finalizar ela como você começa, nunca. Não só pelo cansaço. A estratégia vai mudando. E cada vez mais é um jogo mental, né? Total. A performance. Total. Bem, eu desafio a nossa audiência, você que está nos assistindo, se você está no hospital, na posição de gestão, direção, a refletir sobre aquilo que foi ensinado aqui, porque nós aqui na Audazes acreditamos que para a gente transformar a saúde, nós precisamos de mais líderes. E líderes melhores que melhorem geração após geração. E o melhor jeito de você formar líderes é realmente com a expertise de quem já ou já foi líder e, de fato, traz ali as marcas do caminho, os erros e aprendizados. Então, desafio você a absorver esse conteúdo. Nós estamos fazendo esse podcast justamente para você que quer fazer a diferença na saúde. Por favor, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e se inscreva no Audazes Hub. Nós estamos construindo uma grande plataforma de networking para líderes da saúde. É isso, fiquem com Deus e um grande abraço.